Torcedores do céu e da terra, torcedores do meu coração, Vinícius Salles aqui de volta e você sabe pra quê, né? Trazer todos os gols dos clubes brasileiros na segunda rodada da Sul-Americana e da Libertadores 2025. Antes disso, não se esqueça, né, de curtir o vídeo, dar aquele like, se inscrever, né, no canal e ativar o sininho para você receber sempre a notificação quando tiver vídeo novo no canal. E agora sim, após a vinheta, todos os gols dos brasileiros você vai ver. Na terça-feira, o Botafogo recebeu no Newton Santos o Carabobo da Venezuela. Carabobo da Venezuela. E o Botafogo teve uma dificuldade nessa partida, mas só no finalzinho de falta. Patrick de Paula teve um auxílio ali, né? Desvio na barreira. Conseguiu botar 1-0 para o Botafogo aos 42 minutos do segundo tempo. Patrick de Paula, de falta. E logo depois, aos 52 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, Matheus Martins, após o rebote ali, né, ele aproveitou a sobra ali e bateu firme para fazer 2-0 Botafogo. Matheus Martins dando o número final à partida. Pela Sul-Americana na Arena Grêmio, o Grêmio recebeu o Atlético Grau do Peru. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Arezzo de cabeça após o cruzamento de Pavão. Arezzo botou 1-0 para o Grêmio. E aos 21 minutos do segundo tempo, Christian Oliveira cortou para o lado e fez um golaço. Um chutaço no ângulo, o goleiro não pôde fazer nada, dando números finais à partida. Final, Grêmio 2, Atlético Grau 0. E ainda pela Sul-Americana, o Vasco recebeu o Puerto Cabello em São Januário. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Garré cruza e ele, sempre ele de cabeça. Verrete abrindo o placar e assim foi o placar da partida. Gol de Verrete, 1-0 Vasco em cima do Puerto Cabello. E finalizando os jogos da terça-feira, o Corinthians foi até a Colômbia para enfrentar o América de Cali. Luiz Ramos cortou André e soltou uma bomba sem chance para o goleiro do Corinthians. 1-0 América de Cali, isso aos 23 minutos do primeiro tempo. Aos 35 do segundo tempo, Mateuzinho tabela com Hector Hernandes e faz o primeiro gol do Corinthians, empatando a partida. E na quarta-feira, pela Libertadores, o Bahia foi até o Uruguai enfrentar o Nacional. Conseguiu um belo placar, tá, um belo resultado. Aos 19 minutos do segundo tempo, Eric Pulgar fez um golaço, meu amigo. Um golaço, bateu de chapa e guardou. 1-0 Bahia lá no Uruguai. Belo placar, hein? Que resultado do Bahia. 1-0 Bahia, Eric Pulgar. Golaço. E no Mineirão, o Cruzeiro recebeu pela Sul-Americana o Mochuque Runa, do Equador. Mas foi o time equatoriano que abriu o placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Orejuela, após o cruzamento de Penila, guardou 1-0 na segunda tentativa. Aos 21 minutos do segundo tempo, ele, Gabigol, de pênalti, empata para o Cruzeiro. 1-1, Gabigol. Mas aos 31 minutos, o Mochuque foi lá e fez o segundo, com Bentaberri de cabeça após o cruzamento. 2-1 para o time equatoriano, e assim acabou a partida. O Cruzeiro, mais uma derrota em Cruzeiro, pela Sul-Americana. E no Maracanã, a zebra da rodada. Flamengo recebeu o Central Córdoba da Argentina. O estreante Central Córdoba, primeira vez que joga fora do país dele. E aos 23 minutos, Heredia, de pênalti,
abre o placar para o time argentino. Heredia. É isso mesmo que você está ouvindo. 1-0 Central Córdoba. E ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, José Florentin de cabeça, um foguete, né, de cabeça, bem posicionado, nem ninguém na marcação. E aos 15 minutos do segundo tempo, De La Cruz diminui para o Flamengo. E assim ficou. Placar final, Flamengo 1, Central Córdoba 2. E no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai pela Libertadores. E aos 41 minutos do primeiro tempo, Felipe Alves só ajeitou para trás e ele, Richard Rios, só escorou. 1-0 Palmeiras. E foi esse o placar. Aquele problema ali que a torcida estava vaiando o Richard Rios, né? Ele mandou a torcida ficar quieta, mas depois ficou tudo certo. E na quinta-feira, pela Libertadores, o Internacional recebeu o Atlético Nacional da Colômbia. E aí, meu camarada, esse camarada tá pedindo passagem. Aos 4 minutos do segundo tempo, Alan Patrick de pênalti. 1-0 Internacional. Aos 36 minutos, ele novamente, e de pênalti novamente, Alan Patrick, o cara da noite. Alan Patrick, 2-0 para o Internacional. E aos 42 minutos, adivinha quem? Ele, hat-trick para ele, tá? 3 gols, o rei da noite, o rei da rodada. Alan Patrick. Tabata cruzou, ele foi lá e guardou. Bom esse Alan Patrick, hein? Pedindo passagem. Tabata cruzou ali para trás, ele só escorou. 3-0 Internacional, placar final. E no Mineirão, pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebeu o Deportes Iquique. É isso mesmo, dá um estranho, né? Deportes Iquique, do Chile. Logo com menos de um minuto de jogo, Rony, de carrinho, foi lá e abriu o placar. E aos 9 minutos, ele ampliou, Hulk, de pênalti, 2-0 para o Atlético Mineiro. E aos 34 minutos ainda do primeiro tempo, Natanael só escorou o cruzamento de Rubens. E aos 20 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa botou ali para fora, né, aquela zica que ele tava de não fazer gol, dando números finais da partida. Fluminense do Maracanã pela Sul-Americana recebeu o San José da Bolívia. Com um time alternativo ali, né, teve algumas modificações. Everaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo, após o passe de Keno, fez um golaço. No ângulo, Everaldo. E ainda no primeiro tempo, com o cruzamento de Samuel na medida de voleio. Outro golaço, sensacional, Everaldo de voleio. E aos 13 minutos do segundo tempo, após finalização de Ganso, o goleiro soltou e sobrou para ele, Kevin Serna, fazendo 3-0 para o Fluminense. E o Everaldo pensou, saí, fiz 2, estou bem, né? Quem que entrou? Germancano. Com menos de um minuto em campo, o primeiro toque dele da bola. Aos 27 minutos do segundo tempo, Germancano fez Fluminense 4, San José 0. Bonito gol do Germancano, hein? E aos 33 minutos do segundo tempo, ele de novo, Germancano, faz o L. E o São Paulo recebeu no Morumbi o Alianza Lima do Peru pela Libertadores. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Ferreirinha fez a jogada individual e quase sem ângulo deu uma fuzilada ali no goleiro e fez 1-0 para o São Paulo. Aos 36 minutos, 5 minutos depois, ele novamente, Ferreirinha, após o cruzamento de Marco Antônio, botou 2-0 para o São Paulo. Ainda no primeiro tempo, hein? Mas no segundo tempo, o Alianza Lima reagiu. Aos 20 minutos, Eric Castilho só escorou de primeira, após o passe dentro da área de Gaibor. Gaibor, o nome dele é Gaibor. Estranho, né? Gaibor deu o passe e Eric Castilho empatou a partida. E 10 minutos depois, aos 30 minutos do segundo tempo, Quevedo, de primeira, fez um belíssimo gol, empatando a partida para o Alianza Lima. Final, São Paulo 2, Alianza Lima também 2. O 0-0 da rodada ficou por conta do Vitória, né? Ele foi da Argentina pegar o Defensa e Justiça e ficou em 0-0 na Argentina pela Sul-Americana. O fato
triste da rodada foi o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, que foi interrompido e foi cancelado. Né? Aos 19 minutos do segundo tempo, a torcida invadiu o campo e não tinha segurança nenhuma para dar continuidade. E agora vai ver o que vai resolver, né? Após esse 0 a 0, quem vai ficar com os pontos. E assim ficou o final da segunda rodada da Libertadores e da Sul-Americana. É isso aí, você viu? Só golaço, chuva de gols, e você só encontra onde? Aqui no canal do Salles. Até a próxima, fique com Deus, valeu!